A propriedade está na Muddy Creek Road, em Blountville. Policiais do gabinete do xerife do condado de Sullivan vasculhavam o local quando encontraram os restos mortais. Os restos mortais serão enviados para autópsia e identificação positiva. A criança de 15 meses havia sido dada como desaparecida algumas semanas antes e não era vista desde meados de dezembro. Bem-vindo a De Volta. Sou Cassie e este é A Wicked World. A história que trago para vocês hoje irá a julgamento em breve. E, infelizmente, é sobre uma garotinha que foi descartada de uma forma semelhante à que Kaylee Anthony foi. Esta é a história de Evelyn Boswell. Evelyn May Boswell nasceu em 21 de novembro de 2018, filha de sua mãe, Megan ou Maggie Boswell, e de seu pai, Ethan Perry. Evelyn adorava Baby Shark, tomar banho e brincar com bichinhos de pelúcia. Ela era um bebê feliz, brincalhona e adorava dar beijinhos. A mãe de Evelyn, Megan, era muito jovem quando ficou grávida dela e tinha apenas 17 anos quando Evelyn nasceu. Ethan, pai da menina, tinha 19 anos quando ela nasceu e havia ingressado nas Forças Armadas um ano antes, após concluir o ensino médio. Ethan ficaria lotado na Louisiana durante boa parte da vida de Evelyn. Após o nascimento de Evelyn, sua mãe ficou com sua guarda e ambas moravam com o pai e irmãos mais novos de Megan no terreno da família em Blountville, Tennessee. Após Evelyn entrar em sua vida, Megan disse que passou a ter um propósito e motivo para acordar todo dia e ser melhor. Ela dizia que tinha tanto amor por sua filha e sempre que Evelyn chamava mamãe, isso derretia seu coração. A garotinha, chamada por ela de Anjo, tornou o mundo de Megan melhor. Evelyn dava a Megan uma sensação inédita de normalidade, já que sua criação foi muito disfuncional. Quando era mais jovem, sua mãe, Angela Boswell, atacou seu pai, Tommy Boswell Sr., esfaqueando-o no pescoço com uma caneta. Além disso, Tommy era conhecido por beber e dirigir em várias ocasiões. Também havia acusações de que Angela traía Tommy dentro da própria casa da família. Uma dessas vezes resultou em Tommy atropelando um homem com seu caminhão e depois espancando-o junto com outros 2 homens. Quando Megan estava grávida de Evelyn, no início do outono de 2018, seus pais estavam novamente separados, não sendo a primeira vez. Por isso, Angela levava Megan e seus 2 irmãos entre seu apartamento e o trailer de Tommy. O problema era que a carteira de motorista dela estava suspensa e as placas do carro vencidas, por isso foi parada várias vezes pela polícia. A polícia frequentemente encontrava ao menos um filho dela sem cinto no carro. Angela era presa repetidamente. O pai de Megan, Tommy, insistiu que Angela estava colocando as crianças em perigo e pediu ao juiz que lhe concedesse a guarda total. Ele também entrou com uma ordem de restrição enquanto Angela ainda estava na prisão e disse que ela lhe contou que estava sedenta por vingança e que se vingaria dele quando fosse solta. Tommy também afirmou que temia pela segurança de seus filhos porque Angela estava usando drogas na frente deles e expondo as crianças a criminosos. Tommy obteve a guarda total dos 3 filhos e levou as crianças para viver com ele em Muddy Creek. Na época em que a bebê Evelyn nasceu, sua avó Angela ainda estava presa. Mesmo depois que a menininha chegou a este mundo, Angela ainda não conseguiu se controlar e continuou acumulando prisões em 2019 por furtos em lojas e infrações de trânsito. Ela nem parecia ter um endereço fixo naquela época também. Então, Megan estava morando com o pai, Tommy, até dezembro de 2019. Naquela época, ela saiu da casa do pai e, junto com Evelyn, foi morar com o novo namorado e os pais dele. Esse novo namorado se chamava Hunter Wood, e ele era dono de um negócio chamado Hunter T's Chicken Shack, em Blountville.
Ele e Megan começaram a namorar após ela se candidatar a uma vaga no restaurante semanas antes. Alguns meses depois que Megan saiu do trailer do pai, em 19 de fevereiro de 2020, ele acabou ligando para os serviços de proteção à criança e relatou que não via sua neta Evelyn há bastante tempo e temia pela segurança dela. E o que vocês acham que aconteceu? Vocês podem comentar sobre isso. Não sei o que houve, mas fui eu que liguei para o DCS e iniciei isso. E por que você ligou para o DCS? Minha neta nunca voltou, só quero saber o que houve com ela. Quando foi a última vez que você a viu? Dia de Ação de Graças? Todos nós comemoramos o Dia de Ação de Graças. Você não a via desde o dia de Ação de Graças? Sei que há relatos de início de dezembro, mas o seu foi antes disso. Foi no Dia de Ação de Graças. Então, quando a polícia entrou em contato com Megan e perguntou onde estava sua filha, ela afirmou que a garotinha estava com o pai, Ethan, desde dezembro. Ela afirmou aos investigadores que Ethan não respondia às mensagens sobre a filha. Ela não registrou o desaparecimento da filha antes, seguindo o conselho da mãe, Angela Boswell. No início, as autoridades disseram que ambos os pais da criança, Megan Boswell e Ethan Perry, estavam envolvidos na investigação. Mas as informações que Megan havia dado aos policiais sobre Ethan estar com Evelyn foram consideradas falsas. Um alerta Amber foi então emitido para a pequena Evelyn. Após isso, o escritório do xerife recebeu relatos conflitantes sobre quando Evelyn foi vista pela última vez. Um deles indicava que ela foi vista em 26 de dezembro. No entanto, uma babá disse que tinha visto Evelyn em 10 ou 11 de dezembro, e essas datas eram consideradas mais precisas. Nesse ponto, a história de Megan havia mudado. Ela disse a uma emissora local que não denunciou o sumiço da filha porque sabia com quem ela estava. E ela tinha medo de que, se denunciasse, eles pegassem Evelyn e fugissem, e ela nunca mais a visse. Você está se sentindo preocupada ou algo assim? Sim. Você pode me contar um pouco sobre isso? Não denunciei porque conhecia a pessoa que estava com ela e não queria que fugisse com ela. Assim que percebi algo estranho, eles meio que desapareceram. Só estou preocupada, sabe onde eles estão e o que fazem com ela agora. Então você sabe quem está com ela. Sabe sim. Pode nos dizer quem é ou não pode? Não posso divulgar mais nada sobre isso, eles vão falar na coletiva de imprensa, mas não posso comentar mais. Então você sabe quem está com ela. Você está preocupada com a segurança dela? Agora estou, pois eles não atendem mais as ligações e simplesmente desapareceram. Logo após Evelyn ser considerada desaparecida, autoridades locais e estaduais se frustraram com a mãe dela, Megan, que, segundo eles, enrolava e confundia tudo. Com histórias contraditórias que faziam eles correrem atrás de pistas falsas e perderem um tempo precioso. Naquele momento, a polícia ainda achava que Evelyn estava viva em algum lugar. Não demoraria muito até que Megan mudasse sua história novamente e dissesse que a bebê Evelyn estava, na verdade, com sua mãe, Angela. Megan contou que, perto do Natal, deixou Evelyn com sua mãe para cuidar da bebê enquanto ia trabalhar. E quando ela voltou para buscar a filha, sua mãe se recusou a devolvê-la. Segundo Megan, sua mãe levou sua filha para um acampamento em Mendota, Virgínia. Isso foi o que Megan disse. Muito doce, ela ama todo mundo. Ela nunca se irritou, no que me deixa muito grata. Ela é, em geral, um bebê de bom coração. Tipo, de manual mesmo, sabe? Do jeito que você quer que um bebê seja, ela atingiu todos os marcos antes do tempo, sabe o que quero dizer? Mas quando ela tinha 6 meses, ela mesma largou a mamadeira e foi direto para o copinho de transição. Ela começou a andar provavelmente com uns 10 meses, mas isso foi meio difícil porque ela não é pequena, tipo, não é desnutrida, sabe o que quero dizer? Mas ela era bem grandinha quando nasceu. Ela é um bebê pequeno, teve dificuldade para se equilibrar, mas conseguiu. Tá começando a falar várias palavras. Me diz do que ela gosta. Tem algum desenho ou programa de TV favorito? Só Baby Shark. Fomos ao Texas ver o pai dela, Ethan, e ela dormiu o caminho todo. Precisei acordá-la para comer e afins. A viagem dura 24 horas. Então vamos falar sobre a última vez que você a viu. Me diga como e quando foi dessa vez. Na verdade, eu quero falar sobre isso. Eu já disse ao TBI onde encontrá-la em Mendota. Minha mãe a levou para um acampamento e trailer prateado. Se não forem hoje, eu mesma a encontrarei. Já falei com eles, mas não levam a sério. Se não forem hoje à noite, eu mesma vou buscá-la. Conte sobre a última vez que viu a Evelyn, o que fizeram e quando foi. Saímos para comer e depois minha mãe a buscou. Ela usava um conjunto rosa choque com laço e sapatinhos combinando.
Isso foi em 20 de dezembro, logo após o Natal? Um pouco antes do Natal. Minha mãe, você pode perguntar para ela, é uma pessoa muito vingativa e manipuladora. E ela basicamente me ameaçou o tempo todo enquanto ela estava fora. Você sabe quem está com a Evelyn agora? Deixou a Evelyn em Mendota, no trailer prateado. Mas minha mãe sempre falava de uma pessoa só, não de várias pessoas. Então tem uma pessoa que está com ela em Mendota. Eles não me levam a sério. O TBI não me leva a sério porque eu não contei tudo. Só disse que minha mãe acampou em Mendota e sugeri que olhassem lá. Nunca falei diretamente que ela está no trailer prateado porque minha mãe me ameaçou. Não vou entrar em detalhes, mas ela ameaçou sim. Então sua mãe ficou com Evelyn o tempo todo? Ou o tempo todo? Ou a pessoa que está em Mendota ficou com ela o tempo todo. Agora que acha saber quem está com ela, o que diria para essa pessoa? Você pegou a bolsa dela? Olhe pra ela. Só quero ela de volta, só isso que quero. Fiquei muito tempo sem ela. Muitos perguntam por que não contei antes, mas minha mãe me ameaçou e só quero ela de volta. É só nisso que eu consigo pensar o tempo todo. Eu só quero ela de volta. Teve algum motivo para, sabe, você não ter feito a ligação e ter sido seu pai? Porque minha mãe me ameaçava se eu ligasse. Você mencionou problemas passados com sua mãe. Por que decidiu deixá-la cuidar do bebê naquela noite? Sei que você disse que não deixou. Bem, ela é minha mãe. Eu queria confiar nela. A xerife Cassidy disse à imprensa na sexta, quando estive lá, que você deu declarações contraditórias. Porque eu não necessariamente... Eu estava tentando proteger minha mãe, talvez na esperança de que, ela simplesmente contasse pra eles onde a Evelyn estava, mas obviamente ela não vai contar. Agora você vem a público dizendo que sabe onde ela está e que isso é a verdade. Eu sei que ela deve estar em um acampamento em Mendota com alguém. E a mamãe me disse que eles tinham um trailer prateado e isso foi tudo o que ela me contou. Você está colaborando ao máximo com o TBI e o departamento do xerife do Comitê da Coalizão? Sim, estou. Mas me diga, sabe, de que forma exatamente? Você está constantemente ao telefone com eles, conversando sobre as pistas, algo assim? Sim, e eu mesma procurei coisas na internet, tipo, sabe, as pessoas ficam me mandando fotos, tipo, essa é a Evelyn, sabe, esse tipo de coisa, mas não. No sábado ninguém me respondeu e liguei pra todos sem parar. Então, Sempre que tive oportunidade, estive lá em cima. e quarta-feira vai fazer uma semana desde que o alerta Amber foi emitido. Me diga o que você está pensando agora. Eu simplesmente não sei. A pessoa que está com ela talvez esteja com medo de se meterem em encrenca. Mas não vão, é só trazerem ela de volta. O que você acha sobre o estado dela agora? Você acha que ela está bem? Você acha que estão cuidando dela? Me diga qual seria a primeira coisa que você faria. Eu só vou abraçá-la, não vou deixá-la ir. Uau. Tipo, só tiram ela dos meus braços à força. Literalmente, porque eu simplesmente não vou deixá-la ir. Provavelmente será um grande choque para ela. Só queria abraçá-la e não soltar. Minha parte favorita foi o primeiro beijo dela. Chorei por mais de uma semana porque ela puxava meu cabelo e eu deixava, pois a amo. Não queria magoá-la ou vê-la chorar. Ela arrancava tufos do meu cabelo. Uma noite ela estava no andador e deixou cair o copinho. Quando me abaixei para pegar, achei que puxaria meu cabelo, mas aproximou meu rosto e me beijou na bochecha. Chorei por semanas por isso. Eu pensei, meu Deus, sou a primeira pessoa que ela beijou. São essas pequenas coisas. Eu amo demais e odiaria ter perdido qualquer momento, especialmente por causa da minha mãe. E obviamente você sabe, você me contou que falou com sua mãe algumas vezes durante tudo isso. E toda vez ela te deu alguma atualização sobre Evelyn? Ela só me disse que ela estava segura. Qual é o seu maior medo agora? Eu tenho muitos... Só que eu não sei, talvez eles não a encontrem hoje à noite, ou sabe, talvez não a encontrem amanhã. Talvez demore semanas até encontrarem ela. As pessoas não vão dizer que não vão devolver ela porque ficaram 2 meses com ela como se fosse filha delas. Mas ainda assim me preocupo que fiquem bravos. Ela só precisa voltar para casa. Exatamente. Ela já ficou tempo demais longe da mãe. Então, eu sei que tem um monte de boatos nas redes sociais. Então, se tiver algo que você queira esclarecer e que eu não saiba, eu vou deixar você falar. Ciganos não são uma seita. Eles têm perguntado para as pessoas se existe tipo um chefe cigano. E tipo assim, nós não somos chefes de nada. Nós não estamos por aí sequestrando bebês nem nada disso. Então você descreveria sua família como uma família cigana? Sim, meu pai tem muito orgulho disso. Sabe, mas ele fica muito irritado com todos os boatos que circulam falando mal deles, porque, tipo, a gente não é uma seita, sabe o que quero dizer?
O departamento do xerife do condado de Sullivan vasculhou o acampamento onde Megan disse que Evelyn deveria estar com a mãe dela, Angela. No entanto, eles não encontraram nada. Eles também procuraram em outros 2 acampamentos que ficavam próximos, mas ainda assim não encontraram nada. Quando a polícia conversou com o namorado de Megan, com quem ela estava morando depois que saiu do trailer do pai, Hunter Wood, ele disse que nunca tinha sequer conhecido Evelyn. Ele também afirmou que o relacionamento dele com Megan nunca foi muito sério, mas na cabeça de Megan era certamente muito sério, porque ela chegou a mudar seu sobrenome para Wood em um dos seus perfis do Facebook. Eles estavam namorando há algumas semanas quando ela fez isso. Segundo Hunter, Megan contou que Evelyn estava com o pai, Ethan Perry, enquanto ele estava em licença de Natal. Ele achava que Megan e Ethan dividiam a guarda, mas isso não era verdade. Hunter também mencionou em uma entrevista que Evelyn tinha caído da cama e quebrado o braço. Isso foi em dezembro, e aconteceu quando ela estava sob os cuidados do pai biológico, então ele foi quem a levou ao hospital. Antes de Evelyn ser dada como desaparecida, Megan contou ao pai biológico, Ethan, que ela estava sob custódia do Estado. Agora, a mãe de Megan, Angela Boswell, disse que na verdade teve uma briga com a filha em setembro, que foi o mesmo mês em que viu a neta, Evelyn, pela última vez. No final de dezembro, Angela afirmou que acreditava que Evelyn estava sendo tirada dos cuidados de Megan e colocada em uma família acolhedora. Isso a fez retomar contato com Megan e tentar ajudá-la. No entanto, segundo Angela, ela não discutiu explicitamente sobre Evelyn e a situação, porque queria que Megan simplesmente se abrisse com ela sobre isso. Enquanto as buscas pela pequena Evelyn ainda estavam em andamento, em 21 de fevereiro, a mãe de Megan, Angela, junto com seu namorado, William McLeod, foram presos após serem flagrados dirigindo um BMW 2007 roubado. Eles foram encontrados dirigindo na Carolina do Norte. Isso aconteceu apenas alguns dias depois que Evelyn foi dada como desaparecida. Então você pensaria que a avó dela gostaria de estar procurando por ela. Circulam rumores de que, quando a polícia os abordou, o bebê conforto de Evelyn já não estava no carro. Melissa Wood, dona do veículo e mãe do namorado de Megan, afirmou ter dado o carro a Megan Boswell, após ser informada de que receberia o pagamento em 13 de fevereiro. Megan teria recebido autorização de Melissa para dirigir o carro e levá-lo à revisão antes da compra. Mas Melissa disse que nunca deu permissão nem para Angela nem para William dirigirem o carro. Angela disse à polícia que, na verdade, tinha comprado o BMW do namorado de Megan, embora não tivesse nenhuma prova de compra ou de propriedade. De acordo com o pai de Angela, ou seja, o avô de Megan, o carro foi um presente de Hunter, que teria sentado na sala de estar dele e dito para Angela que ela poderia ficar com o carro para levar as crianças às consultas. A questão é que a mãe dele, Melissa, era a dona do carro, não Hunter. Outra coisa é que o carro só foi registrado como roubado pouco depois que Evelyn foi dada como desaparecida. Então isso foi apenas uma tentativa da polícia de trazer a avó e o namorado dela para interrogá-los? Ou o carro realmente foi roubado? De qualquer forma, pouco depois de sua prisão, o namorado de Angela, William McLeod, foi liberado sob fiança em 4 de março. Ele disse que só tinha visto a bebê desaparecida, Evelyn, 2 vezes. Uma vez quando começou a namorar Angela e outra em algum momento durante o mês de novembro. De acordo com William, Angela e sua filha tentaram se reaproximar para que Angela pudesse participar da vida de Evelyn. Mas o problema era que Megan nunca arranjava tempo para que Evelyn fosse ver Angela. No dia 25 de fevereiro, as mentiras de Megan, mãe de Evelyn, continuaram. Ela afirmou a repórteres online que a polícia pediu que fizesse um teste do polígrafo. No entanto, ela disse que não pôde fazer porque estava grávida. Mas a verdade é que a polícia não havia pedido para ela fazer um teste no polígrafo e ela também não estava grávida. Nesse mesmo dia, porém, Megan finalmente seria presa e acusada de relatar informações falsas à polícia. No dia 26 de fevereiro, investigadores receberam uma dica que iniciou buscas perto de um lago no condado de Wilkes, Carolina do Norte. A mãe de Megan, Angela, havia sido parada recentemente na Carolina do Norte. E esse lago ficava perto de uma propriedade que pertencia à avó do namorado da Angela.
O nome dessa avó era Mary, e quando ela foi entrevistada mais tarde, ela disse que, no mesmo dia em que William e Angela foram presos, eles tinham ido à casa dela mais cedo pedir dinheiro para gasolina e disseram que precisavam sair do estado. Mary também disse que os pés de William estavam encharcados quando ela o viu. Nada acabou sendo encontrado no lago. Em 28 de fevereiro, a polícia recebeu nova dica para buscarem uma propriedade de trailers do avô de Evelyn, Tommy. Enquanto estavam lá, as autoridades não encontraram o corpo de Evelyn, mas retiraram algo do local debaixo de um trailer, em um saco de papel pardo. Investigadores do Departamento do Xerife do Condado de Sullivan e do TBI vasculharam hoje um trailer no Lakeshore RV Park. Agora, depois que a investigação foi concluída, consegui conversar com a pessoa que mora naquele trailer e perguntar exatamente o que aconteceu. Zachary Warfield diz que mora no trailer na Buffalo Road, em Bluntville, há apenas alguns meses, mas contou para a gente quem pode ter morado lá antes. Acho que a mãe e a filha. Megan e Evelyn? Sim. Warfield afirma não ter relação com os Boswell, mas durante a investigação do desaparecimento de Evelyn, diz que as autoridades já tinham ido ao trailer antes. Essa foi a primeira vez que eles trouxeram uma equipe de investigação, mas já vieram alguns detetives aqui antes e fizeram algumas perguntas. Warfield diz que os investigadores vasculharam o trailer e cavaram embaixo e ao redor dele. Ele afirma que os investigadores acharam uma sacola marrom sob o trailer. Eles estavam cavando o chão ali atrás porque viram terra mais fofa, mas basicamente foi só isso. Ok. Foi lá que eles encontraram o objeto? Não, eles acharam o objeto sob o trailer. Você sabe onde fica isso? Sim. Bem ali embaixo. Tudo bem. Uma semana depois, em 6 de março, Tommy Boswell procurou a polícia e sugeriu que buscassem em outra propriedade dele, a cerca de 5 quilômetros do parque de trailers, onde procuravam antes. Foi atrás de um galpão de armazenamento, dentro de uma casinha de brinquedo e em uma lata de lixo que as autoridades encontraram o corpo de Evelyn Boswell. Ela estava em um saco de lixo preto, usando um macacão roxo de fleece de pinguim. A cabeça de Evelyn estava firmemente enrolada em um cobertor cinza e branco. A família imediata de Evelyn, os Boswell, está em angústia e luto pela perda. Tem sido um período difícil e desafiador para todos. Neste momento, eles não querem falar publicamente sobre a tragédia. Eles ainda estão tentando assimilar o que aconteceu. Foi determinado que a bebê Evelyn morreu por asfixia e sua morte foi classificada como homicídio. Megan acabou sendo acusada de 2 acusações de homicídio durante a prática de outro crime, uma acusação de negligência agravada contra a criança, adulteração de provas, abuso de cadáver e omissão de notificação de morte em circunstâncias suspeitas, incomuns ou não naturais, além de 12 acusações de prestar falsas informações aos investigadores. Ela se declarou inocente de todas as acusações e ficou detida sob fiança de $1 milhão. Megan disse às autoridades que Evelyn morreu enquanto elas dormiam juntas. Ela e seu namorado na época, Hunter, estavam dormindo na mesma cama que Evelyn e, quando acordaram, perceberam que ela não respondia. O patologista forense afirmou que Evelyn já era velha demais para morrer dessa forma. Em vez disso, era mais provável que ela tivesse morrido por asfixia, já que sua cabeça havia sido firmemente enrolada em um pedaço de papel alumínio antes de ser enfiada de cabeça para baixo no barril de lixo. Agora, durante a busca pela garotinha, Megan não tinha onde ficar. Então, ela procurou uma mulher chamada Christy Broom. A filha de Christy, Maddie, tinha sido muito amiga de Megan enquanto cresciam. Mas, infelizmente, sua filha faleceu em 2018 com apenas 17 anos de idade. Depois que o alerta Amber foi emitido para Evelyn, Christy deixou Megan ficar com ela. Na época, Christy não acreditava que Megan pudesse ter machucado sua filhinha. Mas enquanto Megan estava hospedada na casa de Christy, a opinião dela mudou porque Megan não parecia nem um pouco interessada em tentar encontrar Evelyn. Ela também achava que, em algum momento, Megan simplesmente contaria para ela o que tinha acontecido, mas isso nunca aconteceu. Megan, no entanto, continuava dizendo que tinha medo de ser presa.
Megan também falou a Christie que talvez Angela tivesse machucado Evelyn e depois deixado-a na propriedade do pai. Na noite em que o trailer do pai de Megan era revistado, Megan fez xixi na cama. Além de tudo isso, quando uma vigília estava sendo realizada para Evelyn, Megan disse para Christie que não queria ir. Curiosamente, pode ter havido uma pista sobre onde os restos da menininha estavam em um vídeo gravado dias antes. Esse vídeo mostrava William e Angela enquanto eles saíam de carro do fórum depois que William pagou a fiança. E você pode ouvir Angela cantando baixinho algo que parece ser 543 Muddy Creek Road, perto do Sicômoro, que foi exatamente onde o corpo de Evelyn foi encontrado 2 dias depois. Quando foi a última vez que você viu Evelyn? Tira essa câmera da minha cara. Sabe onde está Evelyn? Tem algo a dizer ao público? Tem algo que você gostaria que a gente compartilhasse? Vênus te ama. Então, eu aposto que Angela já sabia que Evelyn estava morta. Além disso, o comportamento dela foi estranho, pois deixou o estado poucos dias depois que a neta foi dada como desaparecida. Também seria descoberto que o avô de Evelyn, Tommy, havia conversado com Angela antes de relatar o desaparecimento de Evelyn. E ele disse para ela que, se ela e Megan não contassem onde a menina estava, ele iria à polícia. Quando ele disse isso, Angela supostamente ameaçou Tommy. Conversei com minha ex-esposa e disse, se a Evelyn não voltar para casa, ainda farei algo a respeito. Ela disse, melhor não fazer isso, você vai se arrepender. Poucas semanas depois que Angela pagou fiança, ela foi presa novamente. Desta vez, foi por arrombamento na casa da própria mãe. E no momento da prisão, também encontraram com ela um pequeno saco de metanfetamina. Então, em junho de 2024, Megan recebeu uma nova acusação relacionada à morte de Evelyn, depois que foi determinado que a morte da menina foi premeditada e intencional. Megan seria indiciada por homicídio em 1º grau. Dizem que os investigadores acreditam que Megan machucou Evelyn no dia em que ela se mudou do trailer do pai, que foi o mesmo dia em que ela teve uma briga com ele. Supostamente, Evelyn caiu da cama e quebrou o braço, e Tommy teria repreendido Megan por não ter cuidado melhor dela. Ele então se ofereceu para ficar com Evelyn e cuidar dela, mas Megan recusou. Também dizem que Megan mantinha a filha afastada das pessoas só por birra, especialmente se estivesse brava com elas. Então, será que Megan matou a própria filha porque estava com raiva do pai dela, assim como Casey fez com Kaylee Anthony porque estava brava com a mãe? Muitas pessoas também disseram que Megan é o tipo de pessoa que mente sobre qualquer coisa e sem motivo algum. Um ex-namorado de Megan também disse que conversou com ela pouco depois que Evelyn foi vista pela última vez. Megan tentou ligar para esse ex-namorado por quase 45 minutos e pediu uma carona para ele. No entanto, ele recusou porque Megan parecia muito inquieta e sua história continuava mudando. Semanas antes de a pequena Evelyn ser dada como desaparecida, uma mulher que trabalhava em um KFC na vizinha Yadkinville disse que viu quem ela acreditava ser Evelyn, Angela e William entrando no restaurante. A funcionária se lembrou das tatuagens no rosto de William e se recordou de ter se aproximado da mesa e dado um pouco de purê de maçã para a pequena Evelyn. Embora isso ainda não tenha sido oficialmente confirmado. Megan Boswell iria a julgamento em fevereiro de 2025 e sua advogada de defesa afirmou que Evelyn poderia ter morrido de causas naturais. E ele insistiu que ela nunca havia sido abusada pela mãe. Ele argumentou que Megan, que tinha apenas 17 anos na época, entrou em pânico depois que Evelyn morreu acidentalmente, então ela pediu para Hunter esconder o corpo. Durante o julgamento, Hunter estava internado em um hospital psiquiátrico na Virgínia e não pôde testemunhar. A advogada de Megan então chamou testemunhas que afirmaram que ela era uma boa mãe e sempre levava a filha aos exames médicos necessários. Mas, de acordo com outras pessoas, incluindo amigos e babás, Evelyn estava sempre suja e frequentemente cheirava mal. Ela também frequentemente precisava ter a fralda trocada. Uma das babás disse que a garotinha tinha a pior assadura de fralda que ela já tinha visto.
Além disso, o legista testemunhou que Evelyn, de 15 meses, morreu em decorrência de violência homicida. No julgamento, uma detetive da polícia leu em voz alta mensagens que Megan enviou ao namorado, Hunter. No dia 28 de dezembro de 2020, Megan contou a ele a mesma história que vinha contando para outras pessoas, que Evelyn estava com o pai dela, Ethan. Ela disse: "Ethan e eu conversamos e ele vai ficar em casa. Ele acha que isso seria o melhor também, porque eu obviamente não sou uma mãe muito estável no momento, e a Evelyn não quer voltar para casa comigo." Em 19 de fevereiro de 2020, Megan perguntou ao namorado por que ele estava bravo com ela. Ela também disse a ele que o amava e que estava grávida de um filho dele. Megan então pediu um lugar para ficar, mas Hunter não respondeu a nenhuma dessas mensagens. No dia 22 de fevereiro, ele respondeu à mensagem dela depois que Megan pediu para ele trazer algumas roupas novas e disse que o TBI estava na Carolina do Norte com a mãe dela. Hunter contou a Megan que ouviu que Evelyn não estava com a mãe da Megan. Megan disse que a mãe ainda era interrogada e pediu novamente que ele trouxesse roupas para ela. Hunter respondeu: "Sim, mas onde está o bebê? Eu só quero que o bebê seja encontrado são e salvo." Megan respondeu dizendo a ele que não podia discutir o caso por mensagem. Mas Hunter continuou pedindo para ser tranquilizado de que Evelyn seria encontrada e trazida de volta em segurança. Uma cientista forense também iria depor, e ela testemunharia que havia um chiclete e um lenço de papel encontrados na lixeira ao lado do corpo de Evelyn, e ambos continham o DNA de Megan. Também foram encontradas 4 digitais de Megan. Uma parcial na borda da lixeira, 2 no saco de lixo e uma no papel alumínio que havia sido enrolado na cabeça de Evelyn. No final do julgamento, Megan Boswell foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau, assim como de várias outras acusações, incluindo negligência infantil, adulteração de provas, abuso de cadáver e várias acusações de fazer denúncias falsas à polícia. Ela então foi sentenciada à prisão perpétua pelas acusações de homicídio e a mais 33 anos pelas outras condenações. Durante a audiência de sentença, Megan prestou depoimento e ficou claro que ela não demonstrava remorso e ainda estava em negação. Gostaria de dizer que o estado do Tennessee me tratou muito injustamente durante toda essa investigação. Se eu tivesse tido um julgamento justo e um júri imparcial, teria sido absolvida das acusações de assassinato. Nunca machucaria meu bebê. Não matei Evelyn. Logo após o anúncio de que o corpo de Evelyn havia sido encontrado, vizinhos e membros da comunidade que acompanharam o caso por mais de 2 semanas criaram memoriais em sua homenagem. Uma árvore na Muddy Creek Road, em Blountville, bem em frente ao local onde os restos mortais foram encontrados, também serviu como um espaço para as pessoas prestarem suas homenagens e deixarem presentes para a menina. Bichos de pelúcia, balões, flores e cartazes aumentaram muito com o passar dos dias. Também houve um funeral privado para a pequena Evelyn. Obrigada a todos os apoiadores do canal A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon. Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu cobrisse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.